O deputado Simão Pedro denuncia a não adesão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ao programa para reduzir fila no Sistema Único de Saúde. O parlamentar petista cobra explicações por demora do governo de São Paulo em enviar o plano de adesão ao programa federal de redução de filas de cirurgias, exames e consultas especializadas. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com o próprio deputado Simão Pedro. Deputado, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uma satisfação participar aqui com vocês do programa TVT, Cosmo e Ana Rosa. Muito obrigado mesmo e estou aqui à disposição para a gente esclarecer esse assunto. Pois é, deputado, um programa federal tão importante aí com recursos, bastava que o governador de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos e sua equipe preparasse e enviasse um projeto ao governo federal, porque a gente sabe o quanto que necessita de exames especializados, já está na fila aí, nos últimos 6 anos, o cateamento do Sistema Único de Saúde foi grande e a gente sabe que tem uma demanda represada muito grande, né? O que explica, então, essa não adesão, até o momento, do governador Tarcísio de Freitas a esse projeto, deputado? Então, Cosme, essa situação, atrasos de filas enormes, de pessoas esperando para ter acesso a uma cirurgia ortopédica, para passar por um especialista, um oncologista, né? Um reumatologista, que é uma ação do Estado, né? Porque a atenção básica fica com os municípios. Agora, o Estado, os hospitais gerais do Estado têm a obrigação de fazer, além dos exames, essas cirurgias, esse atendimento, né? Então, com a pandemia, isso piorou muito, porque ficou muito atrasado, acumulado. Com a redução de cortes de recursos do SUS promovidos pelo governo Bolsonaro, aquela PEC 95 e com congelamento de recursos, isso vem piorando mais ainda, e isso se reflete aqui em São Paulo, que é um estado muito populoso, e o povo vem sofrendo muito com isso, né? O que o Lula e o governo federal fizeram? Uma ação emergencial para ajudar a acelerar o atendimento dessas especialidades, diminuir essas filas, destinou isso já no final de janeiro, criou esse programa para destinar 600 milhões para ajudar os estados a desenvolver esse trabalho para acelerar e diminuir as filas. A única questão é que os estados tinham que mandar um plano de como vai ser feita a utilização desses recursos e tudo mais. No domingo, eu estive lá no Vale do Ribeira, em visitas à cidade de Registro, e, por incrível que pareça, as pessoas reclamando muito de que precisavam sair dali para ir para Santos, para vir para São Paulo, Sorocaba, porque os hospitais ali, o Hospital Geral, o Ulisses Montoro, o Hospital de Paraquaraçu, não atendiam essas especialidades. E eu fui questionar, me perguntar por que aconteceu, e descobri que o Estado de São Paulo ainda nem tinha enviado esse projeto, esse plano para o governo federal para receber os recursos na ordem de 150 milhões. Então, o que eu lamento, porque não é um problema técnico, porque somente 9 estados até segunda-feira não tinham encaminhado, os demais todos encaminharam, e dentro desses 9 o estado de São Paulo. Então, eu fui para a tribuna, na terça-feira, questionar e mandei um ofício ao secretário perguntando por que o estado não fez ainda, quando é que vai fazer, assim, questionando essa lentidão, né? Não vou dizer que o Estado não vai fazer, né? Não tinha um tom de denúncia, mas de chamar a atenção, que é o papel nosso da oposição, né? Chamar a atenção do governo para que acelere, para que ajude o povo a resolver, né? Minimizar a situação do povo nosso que está sofrendo muito, principalmente nessa área das especialidades, né?
E, deputado, numa análise publicada pelo senhor na revista Fórum, referente a isso, o senhor fala que o empenho, aborda ali que o empenho do governador Tarcísio de Freitas tem sido bastante grande no caso, por exemplo, da privatização da Sabesp, da CPTM, do metrô. Ali, a gente vê uma movimentação nesse sentido, mas, não, como o senhor bem colocou, não tivemos esse plano desenvolvido para a área da saúde, como o senhor falou, uma área carente. Então, gostaria que o senhor também pudesse falar um pouco dessas contradições, né? Do que ele realmente está se empenhando, neste caso desse governo dele, e o que isso leva à população aqui do nosso estado. Então, Ana Paula, você falou bem. Eu me lembro que nós fizemos aqui uma análise dos 100 primeiros dias do governo Tarcísio e descobrimos que quase nada tinha sido feito, anunciado, né? Em contrário a como Lula, por exemplo, como presidente que herdou uma situação caótica, né? Ele teve que, aliás, antes de tomar posse, já ter que cuidar de aprovar uma PEC da transição para garantir recurso orçamentário para o Bolsa Família, para a educação, para a atenção básica de saúde, para esse plano, por exemplo, de atendimento emergencial para ajudar os estados e a população que vem sofrendo as sequelas do Covid, né, a recuperar a sua saúde, né? Então, uma série de ações emergenciais, como, por exemplo, foi o plano para atender os Yanomamis e impedir o genocídio, de atender a população vítima dos temporais aqui no Litoral Sul, de ter que depelar um golpe, todas as ações na área de segurança pública. E aqui no Estado a gente não viu esse olhar de tantos assuntos emergenciais. Vou citar, por exemplo, a questão habitacional, que explodiu nos últimos anos no Brasil pelo fim do Minha Casa Minha Vida. Aqui no estado de São Paulo, a quase extinção do CDHU e o fim de programas sociais de habitação, que a gente vê foi um crescimento das ocupações irregulares, né, não só na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, mas Ribeirão Preto, Campinas, nas grandes cidades, que acabaram as políticas sociais de habitação. Então, a população de rua aumentou consideravelmente, né? E não é só aquele cidadão que ia para a rua sozinho, porque saía de casa, agora são famílias, né? Então, você tinha que ter ações emergenciais mais rápidas, né? Nós não vimos isso. E no caso da saúde, que está caótico, por exemplo, aqui em São Paulo, para um cidadão conseguir uma cirurgia ortopédica, ele quebrou o pé, ele sofreu um problema no joelho, tem um problema de quadril, está esperando 7 anos, 6 anos para conseguir, né? Então, nós tínhamos que ter uma ação muito mais rápida. O que me parece é que o governo Tarcísio querendo correr com o tempo para vender a Sabesp, essa é a preocupação dele, de buscar compradores, tanto é que ele foi para a Inglaterra com a pastinha embaixo do braço para tentar atrair investidores, compradores para a Sabesp, para a CPTM, né? Uma pressa danada em gastar recursos, inclusive, para fazer estudos para vender a CPTM, o metrô. Por exemplo, olha a contradição. Ele destinou 110 milhões agora para contratar uma empresa particular ligada ao Banco Mundial, chamada IFC, sem licitação, para fazer estudos no sentido de analisar a venda da Sabesp e da CPTM. 70 milhões para a venda da CPTM e 40 milhões para a Sabesp. Esses 110 milhões, Ana Paula, é o mesmo volume de recursos que tem para moradia popular no governo do Estado, né? Então, ele foi rápido nessas coisas. Agora, o que nos chama atenção, e nos chamou atenção, que aqui, no caso, não é nem pegar recurso orçamentário do próprio Estado para investir. Dinheiro disponível desde janeiro, que o governo federal está dizendo, olha, estamos aqui para ajudar os estados a acelerarem essa fila. Nós já entramos em maio e ele não entregou ainda, né? Então, assim,
é um descalabro, eu estou chamando de uma omissão, ou não é uma omissão, talvez não é nem desatenção, um descuido, né, muito grande em relação ao povo que está sofrendo. E olha, Cosme, eu recebo diariamente telefonemas, pedidos de gente pedindo socorro. Olha, nós não conseguimos uma UTI, nós não conseguimos fazer uma cirurgia, estou esperando há 3 anos uma consulta. Né? Então, nós precisamos de acelerar isso para depois ir colocando as coisas no lugar. Mas eu não vejo essa preocupação por parte do governo Tarcísio, principalmente se tratando da saúde da população. E, sobretudo, deputado Simão Pedro, a saúde, que foi tão essencial no momento pandêmico que o Brasil passou. Se não fossem os profissionais da saúde, a gente estaria num outro patamar, porque eles que estiveram na linha de frente o tempo todo. E por falar nessa questão da saúde, nesse projeto do governo de Tarcísio de Freitas de não aderir, ainda enviar o projeto para acabar com as filas eletivas aí de cirurgias, consultas com especialidades médicas, nesta semana o governo Tarcísio de Freitas enviou à Alesp um projeto de aumento aí aos policiais aí do estado. Mas a minha pergunta é, e os outros servidores, deputado Simão Pedro, também não merecem aumento? Pois é, Cosmo, nós temos uma situação de uma defasagem, né? Não é nem, quando a gente fala nos funcionários públicos, tal, não é nem aumento salarial, é reposição da inflação, né? Então está uma defasagem muito grande. É conhecida a situação, por exemplo, dos baixos salários dos professores no estado de São Paulo, né, da rede estadual. Não tem concurso há muitos anos, uma precariedade nos contratos, uma insegurança dos professores, né, chega no começo do ano, não sabe se vai continuar dando aula ou não, né? Contratos temporários, né? Mas eu acho que a situação da segurança pública ela é grave. Nós temos, por exemplo, o roubo de celulares, de crimes ligados aos celulares, à internet. O estado de São Paulo concentra quase 40% dos casos, né, nacionais. E você tem, por exemplo, uma defasagem de 15 mil profissionais na área da Polícia Civil, uns 10 mil na área da Polícia Militar. Bom, o que ele fez agora foi encaminhar um projeto de lei dando aumentos diferenciados privilegiando a Polícia Militar, um aumento de 20%, para a Polícia Civil dividiu em várias categorias o máximo 14%, deixou de fora a Polícia Penal, que também a Constituição incorporou o profissional que cuida da segurança dos presídios como policial, né, na mesma categoria, mas embora o Tarcísio prometeu na campanha que iria dar uma atenção para essa polícia, ele deixou de lado agora, né? Então, me parece que a preocupação, está certo, assim, todo aumento ao funcionalismo público, aos servidores, é bem-vindo. Nós vamos buscar melhorar com emendas esse projeto, devemos aprová-lo, né? Mas por que essa diferença? Não ficou muito claro para nós ainda, né? Então, por que não incluir a Polícia Penal, né? E então nós vamos questionar isso, vamos emendar, mas vamos cobrar também que o restante das categorias profissionais ligadas ao Estado tenha também um tratamento, porque tem uma defasagem muito grande. Vou te dar um outro exemplo. O Tarcísio correu, depois que o Lula já tinha anunciado que iria fazer a correção do salário mínimo nacional, voltar a ter um aumento acima da inflação, e anunciou no 1º de maio uma correção acima da inflação para 1.320 do salário mínimo. O Tarcísio correu e decretou aqui em São Paulo um aumento do salário mínimo regional. Você sabe que todo estado pode decretar um salário mínimo regional acima do salário mínimo nacional, conforme a economia, né? Então, São Paulo é um estado economicamente bem forte, pode e deve, né? Decretou 1.550. Agora, a contradição, nós temos categorias profissionais do próprio estado, é diferente do governo federal, porque o aumento do salário mínimo
ele impacta nos gastos previdenciários, assim por diante, então tem uma repercussão no orçamento federal, né? No caso aqui, do salário mínimo regional, o Estado não tem qualquer impacto, ele podia até decretar um salário mínimo regional maior do que os 1.550 que ele está propondo. Aliás, a bancada do PT, nós estamos fazendo a emenda para elevar para 1.580, que era o que nós anunciamos no nosso plano de governo, plano de governo do Haddad, que iríamos fazer, né? Mas nós estamos questionando por que também o salário mínimo regional não serve para os funcionários públicos estaduais, né? Porque temos categorias, por exemplo, na área da saúde, que tem servidor ganhando muito menos do que isso, é lógico, com salários complementados com gratificações e tal, mas quando o cidadão funcionário vai se aposentar, ele vai se aposentar com aquele salário que é o básico, muito abaixo desse salário mínimo regional. Então, uma contradição que nós estamos questionando e vamos emendar esse projeto dele na linha de que nenhum funcionário público estadual deva ganhar abaixo do salário mínimo regional aqui no estado, né? E fica aí o alerta, então, para a população do estado de São Paulo ficar de olho sobre a atuação do governo, sobre o que vem tramitando ou não, diante das ações do governador Tarcísio de Freitas, né? Então, conversamos com o deputado estadual pelo PT, Simão Pedro. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Uma boa sexta-feira para vocês, muito obrigado, fico à disposição e deixo um abraço a todos os telespectadores da nossa TVT. Abraço.